Esse microfone. Tá. Não, o Adriano vai. O Adriano é bom, o Adriano é bom. Adriano, você é bom, né? Adriano? Ele é bom sim. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês aqui. Amém! Hoje é o nosso segundo encontrão. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Hoje eu tive o privilégio de vir aqui e ser um instrumento nas mãos de Deus para falar com vocês. Hoje eu estou aqui, mas não vai ser eu falando, vai ser Deus. Oxi, Davi, você é um profeta? Não, eu não sou um profeta, mas eu já ouvi uma pregação que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. E isso é até óbvio, se parar para pensar, né? Se eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando o que Deus já fez, ou o que Ele já fez homens fazerem. Então, é a palavra dele. Desde o início do mês, eu senti em trazer essa pregação para vocês. Cadê o Josh? Ô Josh, cadê o nosso combinado, Josh? Você vai vir, Cauê? Ou o Josh já vai vir? Ô Josh. Só isso. Então, vamos continuar. Desde o início do mês eu senti trazer essa pregação para vocês. Né? Eu tinha lido a prova, eu falei com ela. E entre muitas dificuldades, entre trancos e barrancos, entre diversas dificuldades pessoais, Deus foi moldando e trabalhando essa palavra no meu coração a cada situação que eu passei. Ele falou comigo através de diversas situações mesmo, para que Ele falasse com vocês aqui. E como eu disse, eu vim pregar, mas Ele que vai falar. Eu orei muito esse mês para que vocês ouçam a voz de Deus. E nesse momento eu quero fazer mais uma brincadeirinha com vocês, sabe? Não é uma brincadeira, é uma oração. Eu quero que vocês façam um grande círculo. Não sei se vai ter como, mas façam um círculo rapidão. Vamos lá, um grande círculo. Então, como eu falei, eu orei muito para que vocês ouçam a voz de Deus nesse lugar. Vocês vão olhar para cá, mas não vai ser eu falando, vai ser Deus. Então, eu quero que você agora ore para que você ouça a voz de Deus. E eu quero depois que você olhe para o seu irmão que está na esquerda e o que está na direita, para que eles também ouçam a voz de Deus e que eles sejam transformados por ela, para que sejam quebrantados e avivados pelo Espírito Santo que está nesse lugar. Tá bom? Então, podemos orar. Senhor Deus, meu Pai que está no céu, nesse momento, Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que veio aqui. Eu quero pedir que o Teu Santo Espírito venha e desça sobre esse lugar poderosamente. Eu quero pedir que a Tua presença nos encha, e encha fortemente, para que sejamos consumidos pelo Teu grande amor e pela Tua presença. Que a Tua graça nos constranja, que o Teu amor nos constranja, e que o Senhor esteja aqui conosco. Entre no coração de cada um que está aqui. Se tiver um coração de pedra, quebre. Se tiver um coração congelado, queime. Dê um coração novo a essas pessoas. Fale ao ouvir dessas pessoas, que elas ouçam a voz de Deus e que o Espírito Santo toque nelas, que elas sejam transformadas, avivadas, quebrantadas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus queira sobre elas agora, que elas possam ser santificadas e purificadas pelo Santo Deus. Oh Pai, muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem voltar para o lugar agora. Bom, enquanto vocês vão voltando, eu vou continuar. O título da pregação hoje é A Morte do Deus Perfeito. E eu quero falar para vocês como eu enxergo a existência de Deus e a morte desse mesmo Deus, através da Bíblia e da história. Para começar, eu quero falar da existência de Deus, do Deus da Bíblia. Quem é esse Deus? Da onde esse Deus surgiu? Por que esse Deus? Da onde ele veio? Como é esse Deus? Esse Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que criou tudo. Sim, Ele criou tudo o que existe com a palavra. Ele criou do pequeno grão de areia até a maior das montanhas. Ele criou a pequena célula, o neutrino que fica dentro da célula, até as galáxias inteiras. Sim,
Ele criou o universo. Desculpa, Davi, eu não acredito nisso. Tudo bem, é direito seu, você tem o direito de acreditar no que você quiser. Mas pense rapidamente comigo, logicamente, é muito, mas muito mais provável que tenha sido um arquiteto universal que tenha criado o universo. Por quê, Davi? Olhe, analise o universo. Olhe como as coisas são complexas e precisas, como as coisas são profundas e de extrema precisão. A complexidade do universo é muito preciso para ter algo surgido do nada. E essa expressão do latim é muito boa. Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. A gente sabe que não vai aparecer um elefante aqui do nada, em cima de vocês, ou em cima de mim. Por quê? Porque do nada, nada se faz. A não ser que seja poder de Deus, milagrosamente, não vai acontecer. O elefante não vai aparecer aqui do nada. E aí eu pergunto para vocês, reflitam agora. Como do nada surge algo? A Terra, também a Terra. Vamos olhar um pouco mais para a Terra, né? É claro que falar do universo não justifica e não apresenta a existência de Deus. Mas vamos olhar para o nosso pequeno ponto azul, a Terra. A Terra é literalmente muito específica e completa, muito precisa para que não seja um Deus o arquiteto. Vamos pensar? A Terra, ela tem precisamente a quantidade certa de oxigênio que ela precisa ter. Se a gente ficasse 5 segundos sem oxigênio, sabe o que aconteceria? O céu ficaria escuro, o chão sumiria devido à gravidade, pessoas na praia agora seriam queimadas, o ouvido de todo mundo aqui explodiria. 5 segundos sem oxigênio. Se o oxigênio dobrasse, a gente ia conseguir fazer mais esportes, íamos ter mais fôlego, mas sabe o que ia acontecer? Insetos gigantes. Sim, ia ter aranhas do tamanho de ônibus. Se a Terra não fosse inclinada do jeito que ela é, a vida como existe hoje não existiria. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, ou um pouquinho mais distante, um pouquinho mais próximo da Lua, um pouquinho mais distante, não haveria vida. Tudo isso me leva a crer que não foi um mero acaso que fez tudo isso acontecer. Agora, eu pergunto para vocês, por que existe música ao invés de ruído? Por que o universo é harmônico? Por que ele se encaixa? Por que as peças do universo se encaixam? Por que as peças da Terra se encaixam se foi tudo obra do acaso? Poderia ter sido uma bagunça, já que foi uma explosão que surgiu tudo do nada, e não tinha nada, e do nada fez tudo. Podia ser uma bagunça, mas não é. É uma grande e perfeita harmonia. As galáxias, as estrelas, os planetas, os corpos celestes são tudo lindo e preciso demais. Na época de Newton, descobrimos que no universo existem leis universais. Quem criou essas leis? Por acaso o nada criou essas leis? Por acaso o acaso criou essas leis? Como o acaso cria leis tão complexas sozinho e sem querer? Como que o acaso cria leis tão complexas sozinho e sem querer? Eu não sei, mas são leis demais, essas leis se cumprem, se completam. O universo tem essas leis, a Terra tem essas leis. Olha os animais, olha a complexidade dos animais, olha a variedade de animais, olha como os animais se comportam. Alguém aqui faz faculdade para ser veterinário? Não? Alguém aqui faz para ser biólogo? Também não? Você é um pouquinho biólogo, mas que não faço faculdade. O cérebro humano, olha a complexidade do cérebro humano. Quem aqui faz psicologia? Levanta a mão para mim, por favor. Ninguém faz psicologia? Tem uma pessoa que não quer levantar a mão, vou voltar para ela. Ela faz psicologia ali, ó. Olha a complexidade do cérebro humano. É uma complexidade anormal. É algo muito preciso, muito perfeito, muito harmônico. Olha a complexidade do corpo humano. Agora não é possível. Tem alguém que faz medicina ou que faz enfermagem? Aí, ó. Tem alguém que faz biomedicina? Ali, ó. Tem alguém que faz enfermagem? Ninguém faz enfermagem? Cadê a Priscila? Fugiu. Tá. Mas olha a complexidade do corpo humano. Essas coisas são muito complexas, muito precisas, muito específicas para serem criadas no acaso. Olha essa frase de Louis Pasteur. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muito nos aproxima. Alan Sandage é um astrônomo profissional. Ele calculou a velocidade que se expande o universo e
a idade do mesmo pela observação de estrelas distantes. Ele foi vencedor, ele ganhador do prêmio Crawford de astronomia, que é equivalente ao prêmio Nobel. Olha o que ele diz: eu era quase um ateu praticante na juventude. A ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que podemos explicar. O mistério da existência só o posso explicar mediante o sobrenatural. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus para mim é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés de nada. Vamos analisar 3 partes dessa frase de Alan Sanders. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. A ordem do universo, as leis universais, a harmonia do universo, a complexidade do universo ter vindo do nada, do caos, e ser tudo tão ligado, tudo tão encaixado, tudo tão perfeito. Deus para mim é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência. A nossa existência é um milagre. Lembra que eu falei do oxigênio, da gravidade, da inclinação, da distância do Sol até a Lua? É um milagre. Não tem como o acaso fazer isso, não tem como o acaso dar leis universais ao universo, e essas leis sempre funcionaram. Não tem como. E ele continua: é a melhor explicação que eu tenho para o milagre da existência, porque existe algo ao invés de nada. Agora, olha o que a palavra de Deus diz em Salmos 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E Romanos 1:20 fala também: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, olhando, analisando o universo, analisando as coisas criadas no planeta Terra, a gente consegue enxergar Deus. Porque como eu falei, são complexas, precisas e harmônicas demais, para não existir um arquiteto, para não existir um criador, para ser tudo obra do acaso, tudo sendo criado do nada e no nada. Isso para mim é um grande absurdo. Então sim, conseguimos enxergar a glória de Deus e a sua existência, analisando e observando a natureza e o universo. Ok, existe um arquiteto universal e é Deus. Deus existe e criou tudo. Mas quem criou Deus? Essa é uma pergunta polêmica também. Mas a resposta é muito simples: ninguém. A Bíblia nos diz isso: Deus é, sempre foi e sempre será. Podemos observar que o tempo, o espaço e a matéria foram criados depois do universo. E olha só que curioso: Deus, para ter criado o universo, ele teria que ser atemporal. Ele não poderia estar preso ao tempo igual nós estamos presos. E olha o que a Bíblia diz: ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo e fora do tempo. Ele não está preso ao tempo. E por ele estar em todos os lugares, ele não está preso à matéria. Ele é maior que o universo. O universo está na palma de suas mãos. Isso é incrível, né? Para ele ter criado as coisas de maneira harmônica e inteligente, ele teria que ser onisciente. Ele teria que ter todo o conhecimento, toda a ciência. E ele tem. Ele é onisciente. A Bíblia nos diz isso, que ele é onisciente. Então ele tem todo o conhecimento. E agora, para ele criar tudo da maneira que ele criou, ele tem que ser onipotente, porque são muitas coisas. O universo ainda está em expansão. E o que a Bíblia diz? Que ele é onipotente. Curiosamente, todos, ou a grande maioria de deuses, de religiões e mitologias, foram criados posteriormente ao universo, ou seja, depois da existência do universo. E como nós já falamos aqui, pela complexidade, pela precisão e pela harmonia do universo, não tem como ter sido o acaso. É muito provável pela lógica que tenha sido Deus. E o Deus da Bíblia é o Deus que criou o universo, que tem todos os atributos e características necessárias para ter criado o universo, para ter criado o planeta. Então Deus nos criou e criou tudo. E aí que é incrível, Deus nos criou, Ele tem um relacionamento com nós, Ele quer ter um relacionamento conosco. Desde o início da criação, em Adão e Eva, Ele tem um relacionamento com nós. E Ele vai tendo um relacionamento com a humanidade conforme o passar dos anos, a história. E muitas dessas histórias onde Deus se relaciona com o homem está escrito aqui, na Bíblia. E a Bíblia tem histórias incríveis, 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 incríveis. E Deus vai se revelando até a forma que Ele se revela como homem, em carne e osso.
E a gente consegue ver evidências arqueológicas de muitas das histórias da Bíblia, como por exemplo, resto de equipamento egípcio no Mar Vermelho, como por exemplo, elementos marinhos do mar em cima de montanhas. Como esses elementos foram para lá? Como os restos de equipamentos soldados egípcios foram parar no Mar Vermelho? A Bíblia nos conta. E aqui eu queria abrir um parênteses. Muitos dizem que a Bíblia sofreu diversas alterações ao longo dos anos. Meus amigos, isso é uma grande mentira. Eu faço teologia e na teologia a gente descobre algo incrível que a arqueologia descobriu recentemente, não faz muito tempo. Eles descobriram 5.700 cópias do grego original do Novo Testamento. E aí, naquela época, os pessoal falaram, não, agora a gente vai desmistificar a Bíblia, agora a gente vai mostrar como a Bíblia foi alterada, como a Bíblia é mentirosa, como a Bíblia é corrompida. E adivinha? O que estava escrito naquelas cópias perpetua até os dias de hoje. Teve uma margem de 5% de alteração ortográfica, ou seja, algumas palavras mudaram, mas com o mesmo significado, levando ao mesmo sentido. Desde aquela época de Jesus, há 2.000 anos atrás, escrito no grego koiné, o grego comum da época, e se comparar com o que nós temos hoje, vai estar igual, com o mesmo sentido, com o mesmo significado, com apenas 5% de alteração ortográfica. Fecha parênteses. Mas se todas as revelações de Deus ainda não fossem o suficiente, se a Bíblia ainda não fosse o suficiente, antes de Jesus vir, sabe o que acontece? Ele se revela em forma humana. O próprio Deus desce do céu em forma humana. Mas calma, eu vou falar isso mais à frente na pregação. Agora eu quero falar para vocês como Deus vivia, o que Ele fazia antes da criação. Creio eu que seja uma pergunta que todos nós temos. O que Deus fazia antes da criação? E a resposta também é muito simples. Deus estava em perfeita harmonia com Jesus e com o Espírito Santo. Jesus é Deus Filho, Espírito Santo é Deus. Vamos lá, para vocês entenderem como funciona, é da seguinte maneira. Pense em um triângulo. Tem 3 partes, certo? 3 pontas, mas ainda é um triângulo. É assim que funciona Deus, Espírito Santo e Jesus. 3 pontas de um mesmo triângulo. Pensa no spinner. Lembra do spinner que roda? Lembra? O spinner tem 3 pontas também. Deus, Jesus, Espírito Santo e a ponta do meio é Deus. Todos os 3 em um, 3 que são um. É assim que funciona. E ele estava desde muito tempo atrás, desde a eternidade, porque eles são eternos, eles são infinitos. Então desde sempre, de toda a eternidade, na emissão da eternidade, eles estavam juntos, em perfeita harmonia, em perfeito amor um pelo outro. E olha que incrível, no Gênesis nós vemos a Trindade. A gente vê o Espírito pairando sobre as águas, e a gente vê Deus criando tudo com a palavra. Quando a gente lê João 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aqui está falando sobre Jesus. Então, na criação estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. E conseguimos ver a Trindade ainda mais quando Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. Então Deus estava conversando, e como estávamos lendo anteriormente, Jesus estava lá e o Espírito Santo estava lá. Então eles estavam conversando com o Espírito Santo na hora que criou a imensidão do universo, na hora que criou a terra, na hora que criou o ser humano, na hora que criou você. Algo incrível que a Bíblia nos mostra que um exalta o outro, um engrandece o outro. Jesus, quando ele foi batizado, Deus falou: esse é meu filho amado, em que tanto tem orgulho. Jesus, na sua caminhada toda aqui na terra, exaltou o Pai. E nós, através do Espírito Santo, somos motivados a glorificar a Deus, através do Espírito Santo, nos render a Jesus. Um vai exaltando o outro. Mas algo aconteceu, algo que quebrou a harmonia da Trindade. Algo que nunca tinha acontecido antes por toda a eternidade. Lembra que eles são eternos. Então, algo aconteceu algo que nunca tinha acontecido por toda a eternidade. O homem, uma das criações de Deus, pecou contra o seu próprio Criador.
E Deus disse para o homem que a consequência do pecado seria a morte. Deus é justo, Deus é honesto, Deus é santo. No Pai não há mentira nenhuma, Ele é a verdade. Então a raça humana estava condenada à morte. A raça humana estava caminhando para a sua própria destruição. A raça humana estava perdida. Mas aí que me vem algo incrível. Deus amou demais a humanidade. Amou demais mesmo. E que amor é esse? Esse é um amor que sinceramente eu não compreendo. É um amor consumidor. E Deus amou tanto, mas tanto a humanidade, que Ele deu seu único filho para morrer no lugar da humanidade. E aqui começa algo novo. Deus Filho veio na terra e se fez homem. Jesus, o Verbo, a palavra que estava lá no início, lembra? E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aqui começa o sofrimento de Deus. Vamos analisar agora um pouco dessa vinda de Deus na terra, na forma humana. Jesus veio numa época onde as condições de vida não eram nada boas, não era nem um pouquinho boa. A mortalidade infantil era muito alta, muito alta. As mulheres morriam muito durante ou após o parto. Muitos morriam por doenças que hoje um simples remédio resolveria. Então, a saúde era algo extremamente ruim. Mas e a higiene? Como o Dedé já falou ali, a higiene era péssima. Por todo canto tinha imundície, lixos e dejetos eram despejados na rua. Havia latrinas públicas horríveis, condições repulsivas. Eu vou explicar o que é latrina pública. As latrinas eram grandes banheiros, onde era da seguinte forma: privada aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Um de frente para o outro, um do lado do outro. Mas calma que vai piorar. Na frente dessas privadas tinha uma canaleta de água passando. Então a pessoa tinha que pegar uma esponja com a ponta de uma colher, molhar na água e se limpar. Calma, ainda não piorou. Vai piorar ainda mais. Como que fazia para limpar essa esponja? Você colocava a esponja em um balde com vinagre. A pessoa que chegava depois pegava essa mesma esponja que estava no balde com vinagre, que estava esterilizando, passava na água e se limpava novamente. Ou seja, você usava a esponja que outra pessoa que você nem conhece usou. Era algo horrível. Algumas pessoas tinham pinico. E como eles faziam para despejar as suas fezes? Despejavam pela janela. Simplesmente isso. Pegavam e jogavam pela janela. Sim, muitas vezes caía na cabeça de alguém. Muitas vezes. Então, olha as condições. Que coisa horrível. Coisa horrível. Se tinha uma época ruim para Jesus vir, e tinha uma época ruim, era aquela. E mesmo sabendo disso, Jesus veio. Jesus começou a sua jornada para a nossa salvação sendo rejeitado. Ele foi rejeitado por todos os lugares, pois todos estavam cheios. É dito popularmente que Jesus estava em um estábulo no seu nascimento, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele estava enrolado em uma manjedoura. É essa a informação que a Bíblia nos passa. E aí alguns teólogos afirmam que José, Maria e Jesus, muito provavelmente, estavam na casa de parentes. E eles foram recebidos de forma humilhante, eles foram recebidos de forma escondida para conceber Jesus. E aí, naquelas casas da época, a parte de baixo é onde ficavam os animais. E adivinha para onde eles mandaram José e Maria para conceber Jesus? A parte onde ficavam os animais. Então eles estavam lá. Então Jesus nasceu. E sabe onde eles enrolaram e colocaram Jesus? Numa manjedoura. Davi, o que é uma manjedoura? Manjedoura é onde coloca alimento para os animais comerem. Jesus, o Deus vivo, começa a sua vida nessa terra sendo rejeitado, sendo humilhado e desprezado. A vida de Jesus até seus 30 anos foi uma vida comum, uma vida simples. Sabe essa vida que você tem, que você acha que é muito difícil, que eu acho que é muito difícil, uma correria? Jesus também passou. Ele passou pela mesma correria que a gente passa quando estuda, quando trabalha. Jesus era carpinteiro, ele teve que estudar para ser carpinteiro. Jesus teve que passar, naquela época os meninos tinham que aprender a Torá toda. Então ele teve que aprender a Torá toda, ele já sabia, claro, mas ele teve que aprender a Torá toda.
E ele teve que aprender a ser carpinteiro, ele trabalhou como carpinteiro. E algo muito legal, que a teologia nos mostra também, é que Mateus, Marcos, Lucas e João eram bibliografias de Jesus. Você fala, oxe, mas não tem nada. Mas a bibliografia na época era daquele jeito mesmo. Contava um pouquinho do início da história e pulava os grandes feitos. Então a gente vê que Jesus, até seus 30 anos, não teve grandes feitos, né? Teve uma parte dele com 12, mas somente isso foi citado. Depois, ele viveu até os 30 anos de maneira comum. Aos seus 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E então, ele começa a pregar para as pessoas, ele começa a curar pessoas, ele começa a libertar pessoas, ele começa a salvar pessoas dos seus pecados. Jesus começa a fazer maravilhas naquele lugar, maravilhas no meio do povo. Jesus faz coisas incríveis. Jesus ama o povo de uma maneira que ninguém nunca tinha amado. Jesus abraça aqueles que eram oprimidos e rejeitados. Jesus ama aqueles que uma vez foram desprezados pelas suas próprias famílias, pelos seus próprios pais. Só que os líderes religiosos da época odiavam isso. Odiavam, invejavam, acusavam Jesus toda hora de blasfemador, de herege. Então eles tramaram de várias maneiras prender Jesus, o Deus vivo, até que conseguiram. Jesus foi preso. Insultaram Jesus, bateram na face de Jesus, cuspiram no rosto de Jesus e zombaram de Jesus. E então Jesus foi açoitado. Sabe o que acontece no açoitamento romano? A pessoa era destruída com uma selvageria absurda. O chicote era feito de couro reforçado. Com bolas de metal e fragmentos de ossos. A carne nas costas de Jesus foi retalhada. Os próprios músculos de Jesus no açoitamento ficaram expostos. Músculos e tendões ficaram expostos. Apenas no açoitamento Jesus ficou em condição extremamente crítica. Se não fosse pelo banquinho que ele estava preso à sua frente, ele tinha caído na sua própria poça de sangue, de tanto sangue que foi jorrado do seu corpo. Foi um ataque brutal. A sua pele foi dilacerada. Muitos só morriam nesse açoitamento brutal, nesse ataque destruidor. Então Jesus foi chicoteado várias e várias vezes, dilacerando a sua pele, retalhando a sua carne, deixando expostos os seus músculos e seus tendões. Por ser época de Páscoa, tinha o costume de libertar uma pessoa. Então levaram para o povo decidir: libertar Jesus, só tinha feito coisas boas ao povo, ou Barrabás, um criminoso horrendo, horrível. E adivinha? Mandaram soltar Barrabás e mandaram crucificar Jesus. E agora que volta o sofrimento esmagador de Jesus. Antes da crucificação, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Sabe qual é o tamanho da coroa de espinho? Esse era o tamanho dos espinhos. Então os espinhos perfuravam a cabeça de Jesus e o seu couro cabeludo, deformando o seu rosto. E se isso não fosse suficiente, ele teve que caminhar até o local da crucificação. Ele pegou uma parte da cruz, a parte horizontal da cruz, que pesa até 50 quilos, e colocou sobre seus ombros arrebentados. E ele teve que caminhar até o local. E nessa caminhada, Jesus pisava em pedras, e as pedras perfuravam e cortavam o seu pé. Jesus, sem força, porque tinha sofrido um açoitamento brutal, cai de joelhos. E quando ele cai, a parte horizontal da cruz cai nas suas costas, esfolando ainda mais as suas feridas. Jesus estava sem força nenhuma e frequentemente caía de joelho. Mas o sofrimento de Jesus ainda estava muito longe de acabar. Chegando no Calvário, chegando no Gólgota, colocam Jesus na cruz e pregam ele com pregos enormes desse tamanho, com essa grossura, nas duas mãos e nos seus pés. Jesus que já estava em uma condição extremamente crítica. Vocês sabem como funciona a morte na cruz? É uma morte lenta e agonizante por asfixia.
Jesus, vocês podem ver que quando eu faço assim, fica difícil de falar. porque fica difícil de respirar. Então Jesus tinha que fazer um tremendo esforço com as suas mãos e pés pregados para respirar. E ele ralava as suas costas dilacerada na cruz. E você acha que a madeira era uma madeira assim, igual dos bancos? Era uma madeira toda destruída. Eles não estavam nem aí. Afinal, a crucificação era a morte mais vergonhosa na época. Então Jesus tinha que fazer isso várias e várias e várias vezes para ele poder respirar. E no meio de tudo isso, Jesus para e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso é assustadoramente incrível. De longe o povo ridicularizava e zombava de Jesus. Você não é Deus? Você não é o rei dos judeus? Mas você salvou tantas pessoas, como não consegue se salvar? Algo que talvez pouca gente saiba é que Jesus estava nu na cruz. Esses crucifixos que a gente vê que está com uma tanguinha, não, ele estava nu. Ele estava sofrendo uma vergonha. O Deus vivo na cruz sofrendo absurdamente. Um pouco mais adiante, Jesus está com sede. Então pega uma vasilha cheia de vinagre, colocam na ponta de uma lança e colocam para Jesus beber. Vocês lembram que eu falei do vinagre da esponja? Colocaram vinagre sujo de fezes para o Deus vivo tomar nos seus últimos momentos nessa terra. Com isso, Jesus disse: está consumado. Curvou sua cabeça e entregou o seu espírito. Isso tudo é horrível, né? Se não é a pior forma de morrer, é uma das piores. De acordo com Flávio José, ela consistia nas mais desgraçadas de todas as mortes. E agora pasme, não foi a pior parte da morte de Jesus. Por mais que a parte física tenha sido destruidora, por mais que ele tenha sofrido uma humilhação, uma vergonha absurda, não foi a pior parte. A parte espiritual foi infinitamente pior. Algo que ninguém jamais experimentou e nunca vai experimentar. Somente Jesus. Jesus, antes de toda essa tortura, ele estava no Getsemane com seus discípulos, em profunda angústia, em profunda tristeza. Alguns psicólogos acreditam que ele estava em depressão naquele momento. Seu sofrimento era tão grande que ele suava sangue. Imagine a dificuldade psicológica que Jesus passava naquele momento, sabendo a tortura que ele ia passar, sabendo a humilhação, a vergonha que ele ia passar. Imagina Jesus naquele momento sabendo que os seus 11 de 12 discípulos fugiriam, o abandonariam, deixariam ele para trás. Imagina ele naquele momento sabendo que um de seus discípulos o negaria 3 vezes e que um o trairia. Imagina o que Jesus estava passando. Então Jesus naquele momento pede para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o cálice não era nada disso, dessas coisas que a gente falou. Essa morte horrível na cruz que eu falei, não era o cálice, a parte física. O cálice era a consciência de que Jesus, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o deixaria na cruz. Pela primeira vez, desde a imensidão da eternidade, pela primeira vez, Jesus não estava mais conectado com a Trindade. A harmonia tinha se acabado. Jesus, o cálice, era a consciência de que Jesus, sendo santo, 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 ele seria pecado por nós. Era a consciência de que o pecado de toda a raça humana seria jogado sobre ele. Todo o meu pecado, toda a minha imundície, toda a minha podridão, tudo que eu faço de errado, dia após dia, foi jogado sobre ele. Era a consciência de que a ira do Pai sobre os nossos pecados seriam jogados sobre ele. Isaías 53 diz que ele foi esmagado por causa de nossos pecados. Deus esmagou Jesus na cruz. Jesus sofreu toda a dor e ira de Deus, que era para mim sofrer, que era para vocês sofrerem. Ele sofreu a humilhação, a tortura. Ele sofreu a ira de Deus. Ele sofreu. Por isso ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Por que, Jesus?
Aquele que era sem pecado na cruz se fez pecado por nós, recebendo toda a ira destruidora de Deus. Esse cálice era o cálice que Jesus queria que tivesse passado dele, o cálice da ira de Deus. Por esse motivo, o sofrimento de Jesus na cruz foi tão grande, diferente dos apóstolos. Os apóstolos morreram de maneira horrível, e eles estavam louvando, orando, agradecendo. Aí você fala, mas Jesus não é menor que os apóstolos, Jesus não é menor que os mártires do primeiro século, e todos iam com alegria. E é por causa disso. O sofrimento que Jesus passou, ninguém jamais vai passar, recebendo a ira de Deus, se desconectando do Pai. Você pode não acreditar em nada disso que eu falei agora, porque, com todo respeito, diante a lógica e os fatos apresentados, seria muita ignorância. Olha o que fala o filósofo Luiz Felipe Pondé, é um filósofo moderno. Olha, lamento aqueles ateus que acham que Jesus Cristo não existiu. Está errado. É muito provável que ele existiu. Eu sempre digo para meus alunos, não falem mal da Bíblia, pois vocês vão ficar mal na fita. Só gente ignorante acha que a Bíblia não é um grande livro. Jesus, historicamente, não há praticamente nenhuma dúvida que ele tenha existido. Inclusive, tem um livro de um autor chamado David Flusser, chamado Jesus, que é um historiador judeu, que faz uma análise do Evangelho, mostrando absolutamente a verossimilhança de tudo que é narrado lá. Meus amigos, a morte de Jesus na cruz, a vida de Jesus, é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. Há praticamente a confirmação de que Jesus veio e morreu. Os 95% de confirmação. Então, sim, isso que eu narrei para vocês, de fato aconteceu. Deus veio à Terra e morreu. Conclusão. Agora você pode estar pensando no tipo de pai faria isso com o seu filho? Ou por que alguém faria isso? Por que alguém passaria isso por mim? Por que alguém passaria isso por nós? Afinal, nós não merecemos nada, nem um pouco, nem um grão de areia eu mereço. E escrevendo essa pregação, eu tive a resposta. Lembra que lá no início eu falei que eu não entendia o amor de Deus? Quando eu estava escrevendo, eu ainda não entendia, eu ainda não tinha chegado, eu estou 20 anos na igreja e eu ainda não tinha entendido. Mas Ele me mostrou. A única explicação possível de alguém me amar tanto é que Ele é o próprio amor. Não tem como se não for assim. E acredite nisso que eu estou falando para você. Acredite nisso. Acredite no que Deus fez por você. Sabe, esse amigo, essa amiga que te trouxe aqui, ele foi influenciado diretamente por Deus para te trazer aqui. Isso não veio dele. Sabe por que você veio aqui? Porque Deus tocou no seu coração para você vir aqui. Você fala, oxe, senti nada? Mas não é assim que funciona. Você está aqui, foi da vontade dele. Ele queria você aqui, para que você ouvisse o que ele é, como ele é e o que ele fez por você. Por amor a você. Jesus, ele desceu aqui na terra para sofrer e morrer no seu lugar, para que você não seja condenado com a morte, como Deus tinha falado lá atrás que aconteceria por causa do pecado. Ele veio aqui na terra para que você fosse salvo, para que o seu nome estivesse escrito no livro da vida. Foi por isso que Jesus veio e morreu por você. Acredite, de verdade acredite. Tenha fé nisso. C.S. Lewis vai falar algo incrível sobre o cristianismo. O cristianismo, se falso, não tem importância. Se verdadeiro, é de importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é de moderada importância. Rodrigo Silva vai falar que se tudo for mentira, nós, os cristãos, não perderemos nada. Agora, se for verdade, aqueles que não seguem, aqueles que não acreditam, vão perder tudo. Hoje, a única certeza que eu tenho na minha vida é que Jesus morreu para me salvar. A única certeza que eu tenho é essa. A única certeza que eu tenho é que por mais que meu pai, minha mãe e a minha família me abandonem, a minha namorada, a minha esposa e meus futuros filhos me abandonem, Deus não vai me abandonar. A única certeza que eu tenho é que o amor dele por mim é insuperável, é infinito e não pode mudar. Por isso que nesse momento
Eu peço que todos abaixem suas cabeças. Vamos falar com Deus. Deus, que miserável homem eu sou, que imundo, pecador, podre. Mesmo sabendo tudo que o Senhor fez por mim, ainda vivo da maneira que vivo. Mesmo sabendo que o Senhor sofreu por mim, eu vivo da maneira que vivo. Me perdoa, Pai, me perdoa. Que a Tua misericórdia e o Teu amor caiam sobre mim, a Tua misericórdia e o Teu amor infinito caiam sobre mim. Eu não mereço nada, eu não merecia o sofrimento que o Senhor passou por mim naquela cruz, eu não merecia aquela humilhação toda, eu não merecia o Senhor ser desconectado de Deus Pai, eu não merecia, mas mesmo assim o Senhor fez. Mesmo com meus erros, mesmo errando infinitas vezes, o Senhor me perdoa e me ama infinitamente mais. Obrigado, obrigado por ser tão maravilhoso e bondoso. Obrigado pelo Teu eterno e infinito amor. Jesus, obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por sofrer no meu lugar. E obrigado por passar tudo que o Senhor passou por mim, sem eu merecer. Continue em oração. A Bíblia diz em Romanos 10:9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Fique em oração. Eu gostaria de saber se alguém aqui gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Saiba que essa é a decisão mais importante da sua vida. Saiba que Ele te criou e Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você o busque. A palavra de Deus diz que se buscarmos com todo o coração, Ele se revelará, se aproximará de nós. Não perca essa oportunidade. Você ouviu hoje o que Ele fez por você. Você ouviu hoje que Ele criou o universo e tudo que existe. Não há ninguém que queira aceitar e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tenha vergonha. Levante a sua mão para mim, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. O Pai está te chamando, Deus está te chamando, não tenha vergonha. Iremos orar por você. Todos nós já passamos por esse momento, todos nós já levantamos a mão e aceitamos Jesus. Todos nós, esse é o momento mais honrado da vida de alguém, esse é o momento mais glorioso da vida de alguém, o momento mais importante da vida de alguém. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tem alguém que está desviado e quer voltar para Jesus? Alguém que já aceitou Jesus, mas está desviado, está vivendo fora da comunhão dos santos, está vivendo fora da igreja? Tem alguém que está desviado, mas quer voltar à comunhão com o Pai? Eu sei que você está aí, que você está se coçando para vir aqui. Levanta a mão. Venha até aqui. Esse momento é um momento único, é um momento importante para você. Não tenha vergonha. Levante a mão e venha. Não há ninguém? É um momento muito importante na vida de vocês. Agora, eu gostaria de falar com aqueles que já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que são de igreja e frequentam a igreja. Isso me pegou muito forte quando eu estava meditando ali nessa pregação, muito forte. A palavra Senhor tem um poder muito forte no Oriente. Aquele que é seu Senhor é dono de tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você vai ter e tudo que você se tornará. Em Romanos 10:9 diz que temos que confessar Jesus como Senhor, para que Ele seja dono de nós e de tudo o que somos. Jesus tem sido o seu Senhor? Ou você mesmo está sendo o seu Senhor? Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, olha o que Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Sempre que vocês veem na Bíblia algo repetindo 2 vezes assim, é para dar uma ênfase, uma importância enorme. Então nós falamos que Ele é nosso Senhor, Senhor, mas não fazemos o que Ele diz. Ele está sendo nosso Senhor e estamos vivendo uma vida de pecado sem parar? Então Ele não está sendo nosso Senhor. Eu estou sendo meu próprio Senhor. Mas Davi, todo mundo é pecador, todo mundo peca e peca todos os dias. Sim, você tem razão, isso é verdade. Mas existe uma grande diferença, existe um abismo entre você pecar e entre você estar em pecado. Existe essa grande diferença. Quando você está em pecado, Jesus não está sendo o Senhor da sua vida, você mesmo está. Se você está vivendo um erro sem parar, sabendo que é errado.
E olha o que diz, em Hebreus diz que se pecarmos deliberadamente, conscientemente, depois que recebemos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício para os nossos pecados. Também em Hebreus vai dizer, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. O sentido aqui de cair é o sentido de apostasia. Mas na minha visão, quando você está vivendo a vida de pecados, sem parar, conscientemente, você está em um estado de apostasia. Porque você está negando a sua fé. Você está negando Jesus e o sacrifício que Ele fez por você lá atrás. Você está fazendo com que Ele sofra novamente a desonra pública, sofra novamente aquele abismo destruidor que Ele sofreu. Fazendo aquilo que desagrada a Jesus, fazendo aquilo que Deus odeia, fazendo com que Jesus passe novamente para o seu sofrimento horrível. Charles Spurgeon vai falar, o pecado para um crente é horrível, porque crucificou o Salvador. O crente vê em cada iniquidade os cravos e a lança. Me ouça, como você está vivendo? Você tem feito sexo com a sua namorada ou com o seu namorado? Você tem visto pornografia? Você tem falado palavrão? Você tem ficado? Você está usando roupas indecentemente? Você está ouvindo músicas podres, filmes e séries podres? Você tem sido amargurado, invejoso, arrogante, orgulhoso? Você tem brigado? Você fala mal das pessoas pelas costas? Você causa intriga? Você julga e condena as pessoas? Você tem vivido uma vida de pecados conscientemente? Tem vivido uma vida de pecado conscientemente? Se eu não disse o seu pecado aqui, pense no seu pecado que você tem feito conscientemente. Ouça bem o que Agostinho diz. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. As pessoas seguem aquilo que convém da Bíblia e rejeitam as outras partes. Seguem fielmente algumas, mas ignoram completamente outras como se não existissem, vivendo uma vida de pecados incessantes sem parar. Jesus realmente tem sido o Senhor da sua vida? Se não, esse é o momento perfeito para você abandonar os pecados, abandonar esse pecado de estimação que você tem, abandonar essa vida de pecado conscientemente, deliberadamente e deixar para trás, viver uma nova vida, confessando Jesus como Senhor de novo e falando: Jesus, o Senhor é dono de tudo que eu sou, o Senhor é dono de mim, de tudo que eu tenho, das minhas ações, do que meus olhos veem, o Senhor é dono, do que meu ouvido ouve, o Senhor é dono, do que eu falo, o Senhor é dono, do que eu faço, o Senhor é dono. Pensem bem, eu pedi que vocês reflitam. Tem alguém que refletiu aí e falou: não, Jesus não está sendo meu Senhor, eu tenho vivido para mim mesmo, eu tenho vivido em pecado, sabendo que é pecado, todos os dias, mas eu estou cansado disso, eu estou cansado de negar minha fé, eu estou cansado de fazer com que Jesus se sujeite à desonra pública, se sujeite à crucificação novamente por causa da minha iniquidade, por causa da minha carne. Se você está se sentindo dessa forma, peço que venha aqui à frente. Vamos orar por você. Vamos orar para que esses pecados fiquem para trás, para que você seja santificado, seja feito novo, e que você confesse novamente que Jesus é seu Senhor. Não há ninguém? Reflita no seu dia a dia. Tem certeza? Venha. Não fique com vergonha. A vida do cristão é difícil, é uma vida cheia de dificuldades, é uma vida de esforço contínuo. Jesus disse que o caminho é estreito e que a gente tem que se esforçar para chegar até a porta, e a porta é estreita também. Não é uma caminhada fácil. Eu sei que às vezes a gente se distrai com a vida e vive uma vida de pecados e se sente sem parar, condenando Jesus à desonra pública novamente, condenando a Jesus aquilo que Ele passou, aquela situação destruidora. Venha até aqui agora, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Jesus quer te restaurar. Jesus quer que você confesse Ele como Senhor, e que realmente Ele seja Senhor da sua vida, que realmente Ele te ilumine, que realmente Ele te abençoe, que realmente a graça dEle caia sobre você, que você viva para Ele. Porque se Ele morreu por mim,
Eu vou viver para Ele. Vocês que não vieram, eu peço que levantem, estendem as suas mãos sobre essas pessoas que estão aqui, porque vamos orar sobre Ele. Inclusive, eu quero que orem sobre mim, porque eu não tenho vivido como se Jesus fosse meu Senhor. Muitas das vezes eu tenho vivido o que eu quero, e tenho sido meu próprio Senhor e não Jesus. Então orem por mim também. Eu peço a Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua misericórdia caia sobre nós. É como o salmista diz: Senhor, não me castigues na Tua ira, nem me disciplines no Teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Livra-me de mim mesmo, salva-me por causa do Teu amor leal. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui a culpa, em quem não há hipocrisia. Não seja hipócrita. Se você está vivendo a vida de pecado, não seja hipócrita. Vem aqui porque vamos orar por você. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a Tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Jesus, me perdoa. Mesmo sabendo o Teu sacrifício na cruz por mim, mesmo sabendo o que o Senhor passou, mesmo sabendo o que o Senhor sofreu, eu tenho vivido uma vida de pecado, eu tenho vivido uma vida de iniquidade, de transgressão diária à Sua lei. Eu tenho vivido fazendo aquilo que o meu corpo quer, aquilo que eu quero, aquilo que me agrada, que não tenho feito aquilo que o Senhor quer, que não tenho feito o que Te agrada. Eu quero que o Senhor seja dono de tudo da minha vida. Eu quero que o Senhor seja Senhor de verdade da minha vida. Eu confesso, Senhor, como Senhor da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, com tanto sofrimento, com tanta tortura, com tanto sangue, caia sobre cada um que está aqui agora, nos limpando, nos purificando de todo o pecado, de todo o mal, para que sejamos feitos novo, para que sejamos santificados, para que a luz de Deus esteja em nós, para que a limpeza, a pureza do Deus vivo esteja em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço, quebra as correntes do pecado, quebra as amarras do pecado, quebra tudo aquilo que prende a pessoa no pecado. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo demônio e todo espírito maligno na vida de cada um que está aqui. Se tem algum demônio fazendo que a pessoa fique presa em pecado, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu não admito e não aceito o demônio aqui. Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do Pai, aqui é a comunhão dos santos. Os santos oram e invocam o nome de Jesus Cristo. Que seja derrotado, destruído todos os demônios e espíritos malignos. Que cadeias sejam quebradas, que amarras sejam quebradas, que correntes sejam quebradas. Em nome do Senhor e poderoso Jesus Cristo, toque no coração de cada um que está aqui. Faça novo, encha com o Teu Espírito Santo, encha com o Teu poder, encha com a Tua presença. Que eles sintam o Teu abraço, que eles sintam o Teu amor, que eles sintam a Tua graça e a Tua misericórdia. Que eles sintam e que eles saibam que todos podem abandonar eles, mas Deus, Jesus, nunca vai abandonar eles, porque o Pai os criou, o Pai os amou e o Pai morreu, deu seu Filho para morrer por ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, nos transforma. Agora eu quero chamar